Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para podermos refletir junto aos Salmos, trazê-los para a nossa vida, para assim podermos viver melhor, ter paz no coração, alegria, encontrarmos sempre Deus nas profundezas do nosso coração. Então, abramos o nosso coração ao Espírito Santo para que Ele também nos ajude e presida esse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Hoje nós vamos então olhar e rezar o Salmo 59. Então diz assim para nós o Salmo 59. Meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores, livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários, pois eles espreitam minha vida, os poderosos se reúnem contra mim. Sem que eu tenha pecado ou falado, Senhor, sem eu ter culpa, eles avançam para me atacar. Desperta, venha ao meu encontro e olha. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, levanta-te e castiga as nações todas. Não tenhas piedade desses traidores. Eles voltam pela tarde, latindo como cães, e rondam pela cidade. Olha, eles alardeiam com sua boca, há espadas em seus lábios. Alguém está ouvindo? E tu, Senhor, tu ris à custa deles e te divertes com todas as nações. Ó força minha, eu olho para ti, pois tu, ó Deus, tu és a minha fortaleza. Que o teu amor vá na frente, ó meu Deus, e me faça ver a derrota dos que me espreitam. Não os mates agora, para que o meu povo não se esqueça. Torna-os errantes e derruba-os com teu poder, ó Senhor, nosso escudo. Cada palavra de seus lábios é um pecado de sua boca. Fiquem presos no seu orgulho, na mentira e maldição que proferem. Que a tua cólera os destrua e não existam mais, para que saibam que Deus governa desde Jacó até os confins da terra. Eles voltam pela tarde, latindo como cães, e rondam pela cidade. Aí estão eles, caçando para comer, e enquanto não se fartam, ficam rosnando. Quanto a mim, vou cantar em louvor à tua força, vou aclamar teu amor pela manhã, porque tu foste a minha fortaleza, um refúgio no dia da angústia. Ó força minha, vou tocar para ti, porque tu foste, ó Deus, a minha fortaleza. Nós temos aqui novamente um salmo de súplica. Temos aqui uma pessoa que enfrenta terríveis dificuldades, terríveis conflitos. Nós temos 14 pedidos durante os salmos, que é para nós como sinal de pressa, porque a situação não é boa. Ele insiste então, pedindo ao Senhor que livra, proteja, salva, desperta, vem, olhe, me socorra, etc., né? Que a gente pode perceber durante o salmo. Então, é um conflito terrível. E o salmista está ali suplicando para que o Senhor, então, o ajude, o salve e o dê força neste conflito. Como está organizado o nosso salmo? Tem várias tentativas de apresentar o nosso salmo. Nós vamos ficar com essa de que nós temos aqui 2 refrões. Então, ao repetir 2 vezes este refrão, nós temos então um texto dividido em 3 momentos. Outros estudiosos dizem que tem um outro refrão no meio, mas nós vamos ficar com este, né? De que nós temos 3 momentos que são divididos por 2 refrões. Então, o primeiro momento é a súplica da pessoa, né? do injusto, do salmista. Essa pessoa, ela faz 10 pedidos a princípio. Então veja que a situação é bem dramática. Ela protesta que
que é inocente, e apesar disso, ela é perseguida de morte. Então, uma situação muito catastrófica, né? Aqueles que a gente pode ver no primeiro refrão, ó, que termina o primeiro momento, que nós temos ali os adversários que são comparados como cães raivosos, ferozes, né? Que estão ali para espreitar e pegar. Eles voltam à tarde latindo como cães e rondam pela cidade. Então supõe ali que esses cães são animais como que selvagens, não domesticados. Os inimigos se parecem latindo e procurando alimento, que são esses cães. E quem que é o alimento deles? É a vida do justo, né? É a vida do justo. Então nós temos ali esse primeiro momento, seguido então do primeiro refrão. E depois nós entramos então no segundo momento, que continua descrevendo os cães. Quem são esses cães, né? E também, novamente, apresenta outras súplicas do salmista. O salmista pede a Deus que o destrua, para que se saibam que existe alguém que governe a terra, então que ele não fique silencioso, que ele haja em favor do justo. A imagem, como nós vimos dos cães, ela continua, né? Como cães que mostram os dentes, mas em lugar dos dentes há espadas. Então usa assim essas comparações. É interessante notar aqui o que dizem os cães, né? O que dizem os cães nesse segundo momento. Eles até perguntam: alguém está ouvindo? Como querendo dizer que Deus está ausente, que Deus está surdo, né? Então não vai ter ninguém para defender-vos, né? Para defender-te desta cilada agora que se tem aqui. E o terceiro momento, o último momento, continua ainda descrevendo também a ação dos cães, dos malvados, dos injustos, sinal de que a trama vivida por essa pessoa ela é muito forte. Por isso precisa o quanto antes da intervenção de Deus, para que Deus o auxilie neste momento. E depois, caminhando para o fim deste terceiro momento, o último, o salmista manifesta assim a sua confiança total em Deus, prometendo louvá-lo pela manhã seguinte. Deus foi para ele fortaleza, foi refúgio. Deus foi para ele a força no dia da angústia. Então, confiança total de que Deus vai libertá-los, de que Deus vai protegê-los como escudo, de que Deus vai ser aliado do povo. Então nós temos aí esses momentos que nos levam a pensar como surgiu, né, esse salmo, né? O texto fala de cães que rondam pela cidade, né? Fala também do justo que louva a Deus ao amanhecer, né? Então nós podemos pensar aqui que quando tem isso é porque possivelmente pode ter acontecido em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, no templo, porque ao amanhecer sempre dá a intenção de que no outro dia a pessoa vai ser salva, né? Ao amanhecer vai ser dada então a sentença de que de fato ele é inocente ou não. E sempre o justo vai ter a presença do próprio Deus a defendê-los, né? Então está aí essa situação, possivelmente na cidade de Jerusalém, no templo, né, onde o justo então se refugiou naquela hora de angústia, esperando que amanhecesse para ter então a sentença, a fim de não ser devorado pelos cães famintos que querem devorar sua vida. São como sanguinários, né? Querem a todo custo a morte. É um grupo que tem poder, né? E está disposto a tudo mesmo, até a morte. Então nós vemos aqui um conflito exposto, um grupo de poderosos, bem organizados contra uma pessoa, querem a morte do justo e não sossegam até obter assim, conseguir o seu objetivo. Por isso o justo deve fugir, refugiando-se no templo de Jerusalém. Além disso, os poderosos não temem a Deus, né? Pergunta-se a alguém que ouve o clamor do justo. Em outras palavras, nós podemos pensar que Deus é omisso, se faz distante, surdo, longe do justo, que está até como aliado do injusto, mas nós vamos ver que é o contrário, né? Ele de fato está a favor do justo. A confiança do justo é tão grande em Deus que de fato acontece ali a defesa de Deus. Deus é a segurança do justo, né?
E os injustos, os poderosos, acham que até pode ocupar o lugar de Deus, né? Isso que é interessante também. Então nós temos aí por que surgiu esse salmo, né? Esse clamor insistente do salmista, do justo, que clama a proteção de Deus, porque não tem ninguém mais a favor deles, né? Então ele vai se refugiar no templo, esperando que de manhã seja dada a sentença, de que Deus dê a sentença positiva a seu favor, libertando ele então desse todo mal. Vemos aí então o belíssimo rosto de Deus, que de fato temos aqui. Deus é aliado na defesa e na promoção da justiça, né? Deus está sempre aliado na defesa e promoção da justiça, né? O justo reconhece como Deus é forte, né? Ali a sua fortaleza, o seu refúgio no dia da angústia. Deus não faz concessão à injustiça, né? Muito pelo contrário, Ele está sempre do lado do justo. Não se alia de forma alguma à injustiça aos injustos, mas se alia em favor dos pequenos, dos marginalizados, dos pobres, daqueles a quem a injustiça está fazendo sofrer, né? Então nós temos ali no Salmo mesmo vários nomes de Deus, né? Que nós podemos assim pensar. Claro que o nome de Deus não se pronuncia, mas alguns nomes que podem falar de Deus, como esse aliado, né? O libertador, o guerreiro, Deus dos exércitos, o aliado, Deus de Israel, o Senhor do mundo, que governa desde Jacó até os confins da terra, né? Então, todos esses nomes referindo ao Senhor como aquele que está do lado do justo, mostra então aí o poder de Deus em favor daqueles que confiam nele. Claro que muitos vão ler então esse salmo à luz da paixão de Jesus, quando é condenado à morte pelos malfeitores sanguinários, né? Que querem a todo custo a sua morte de sangue, violenta, da maior crueldade possível. Então, muitas vezes esse salmo é lido à luz da paixão do Senhor. E naquele tempo, o povo era vítima, de fato, de agressões, de agressores que espreitavam mesmo suas vidas, né? Então, ali está Jesus. Todos os que recorriam a Jesus não ficavam frustrados. Sempre saíam maravilhados de estar do lado daqueles que defendiam-nos com a vida, dando a vida por suas vidas, né? Então nós somos chamados a olhar para Jesus como aquele que nos ajuda nas dificuldades, contra aquelas pessoas que querem nos fazer mal, querem nos perseguir, né? Armam ciladas contra a gente, né? Olhemos para Deus, olhemos para Jesus, que sofreu todas essas perseguições cruentas, né? E nós possamos, então, pedir que Ele nos ajude na caminhada, nos libertando das ciladas dos nossos inimigos, nos fazendo sempre caminhar para a luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos.